Estou aqui novamente para gente bater um papo e uma das coisas, gente, que eu aprendi muito com o lançamento do meu jogo, seja para corporativo, para empresa, como eu tinha antes no meu estúdio, e também jogos educativos que eu fiz, né, também ali, que não tinham finalidade de comercial, mas que eu publiquei, que basicamente eu botei a crivo de um público, né, para ser usado. E também recentemente na Steam com o Born Race também, né, quando eu lancei, o fato é, gente, que, por exemplo, com o Born Race, cara, eu aprendi várias questões, gente, assim, que são muito importantes na hora de a gente construir uma experiência, né? E, na verdade, gente, assim, quando eu olho meu portfólio, eu percebo muito assim, pô, isso aqui, eu aprendi a fazer essas coisas certas, aprendi a fazer isso aqui, não foi tão legal, talvez para um próximo projeto eu tenha que evitar, né? E tem percepções, gente, seja do jogo dentro, como também do lançamento, da divulgação, ou até de outras questões que eu só fui aprender realmente lançando o jogo. Então esse vídeo, gente, é falando sobre lance seus jogos agora, já, não enrola, cara. Lance sempre, tenha sempre essa visão de lançar o seu jogo a crivo de um público, seja para botar no site de Steam, seja para botar no itch.io, seja para mandar para uma Game Jam, mas coloque seu jogo a crivo de um público, de alguém, porque lançar os seus jogos vai te ajudar muito. E eu quero contar um pouco dessa experiência, de quanto que me ajudou ter lançado. No caso, vou focar aqui mais no Born Race, mas para você perceber que isso é muito importante e é fundamental para que você aprenda como game designer. Redes sociais Fábrica estão abaixo para você acompanhar e saber as novidades. Também tem o meu e-book gratuito, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, que você pode baixar de graça, e lá eu falo de experiências minhas como game designer para te ajudar também com algumas práticas que você pode usar já nos seus jogos, tá bom? Eu quando pensei em criar o Born Race, gente, o meu objetivo com ele eram alguns desses objetivos aqui que eu listei, ó. Primeiro deles, a questão de ter no portfólio um jogo que tem um tema difícil, inusitado, né? Porque é inusitado, né? Vamos falar bem a real, né? É bem inusitado, né? E também no sentido de ter um jogo que tivesse uma narrativa um pouco maior também. Porque assim, a maior parte dos meus jogos eram muito centrados em mecânica. A maior parte deles é centrada em mecânica. Eu acho que tem só tem o Isaac Enigma Explorador, que tem um pouco de história, mas a história ali eu construí conjunta com outra pessoa, não fui eu sozinho. E teve o Curupira, mas daí foi um livro-jogo, não um jogo propriamente, né? Nesse sentido. E teve também um outro jogo meu, que foi o Biocauts, que tem um pouquinho de história, mas é umas falinhas só iniciais, porque na verdade é um jogo de tabuleiro, então é mais mecânica mesmo, não tem tanto uma narrativa como o Born, que tem início, meio e fim, cada personagem tem uma história diferente. Então, muito do Born de ter o tema inusitado e ainda tratar de uma questão educativa, e, né, e também essa questão do tema também, e de tratar esse tema não como se fosse um meme, uma coisa engraçada, ridicularizada, mas também não como um tratado de medicina, uma coisa que, nossa, tem que ser perfeitinho aqui o assunto. Não, eu quis trazer o assunto à tona, à discussão, que depois alguém, mediante esse processo, utilizando esse jogo, pode explicar o que é ficção desse jogo e o que é realidade desse jogo. Meu objetivo não era ser um jogo extremamente de simulação, entendeu? Mas ter uma provocação sobre os temas, que são ISTs, métodos contraceptivos, né, a questão do caminho do espermatozoide ao óvulo. Isso o Born Race atende muito bem e traz essa discussão aí em cima, né? Então isso é interessante, por isso que obviamente, claro que não é assim, né, gente? Claro que o nascimento não é daquela forma ali, a fecundação do óvulo não é aquele jeito, não são daquela forma, obviamente que não, né? Eu acho que qualquer pessoa com bom senso sabe disso, né? Mas a ideia da discussão e trazer esse pro meu portfólio foi importante. O outro ponto também, gente, é, claro, se render uma grana extra, por que não, né? É bem-vindo. Inclusive, já fiz meu primeiro saque lá na Steam do Born Race. Então, fiz um saque, gente, pelo menos. Né? Tem gente que nem saque nenhum faz, né? Eu pelo menos fiz um saque lá dentro do meu acúmulo, né? Sempre, né? Pelo menos $100 eu tirei, galera. Mas, sabe, então, claro que se rolar, ótimo, né, também. Outra questão também, gente, é terminar o que eu comecei lá na meu estúdio Cell Games. Porque, pra quem não sabe, gente, o Born Race começou lá no meu estúdio na Cell Games. E na época era um jogo de corrida para celular. Não era jogo de ação-aventura, não tinha essa coisa. Eu disse, não, cara, eu vou... Tanto que tem artes, tá, gente, que foram reaproveitadas daquela versão lá, inclusive, tá? Tem um monte de arte que foi reaproveitada de lá. E outros foram criados pro jogo especificamente agora. Mas eu readaptei tudo. Eu cresci no jogo de ação-aventura, criei história, criei outras coisas que a proposta realmente está completamente diferente daquela época. Mas os personagens, entendeu? Essa coisa de... Os personagens são os mesmos. O boss eu criei em cima, então quer dizer, outras coisas eu agreguei pra experiência, mas eu quis isso porque eu me sentia muito mal, cara, de
ter fechado a empresa e não ter concluído aquela proposta, sabe? Tanto é que o Curupira também é uma proposta que veio daquela época também, só que na época era um jogo Zelda Man, né, que eu falo, né, que era uma mistura de Zelda e Mega Man, e eu disse, não, cara, eu vou fazer essa proposta, vou fechar, porque eu me incomodava com essa coisa de que não tinha fechado esse jogo, e eu fechei num livro-jogo viável, terminei, tava bonitinho, publicado no meu portfólio, e que, né, pra quem não sabe, é o f-polinegames.com, ou tu acessa lá no sobre do Fábrica de Jogos, que tu acha todo o meu portfólio, né? E eu queria isso terminado, entendeu? Me incomodava muito isso, sabe? E de certa forma me incomodava também porque... Outro fator também pessoal, sabe? Porque eu ouvi muito das pessoas, assim, na época... Que, Fabiano, você não consegue fazer jogos sozinho. Você precisa ter um programador para te ajudar. Você não consegue fazer o jogo sozinho porque você é só um game designer. Você não sabe projetar. E isso me fazia um mal, cara. Isso fazia assim... Nossa, eu me sentia mal, inferior por isso. E aí eu digo, mas só que daí eu tomei isso como uma raiva, sabe? Eu não consigo fazer, então tu vai ver, eu vou fazer. Eu aprendi a tal da Construct na época, comecei a me aprimorar, fui fazendo o jogo, até que peguei no Born e fiz, tá? Pode não ter ficado um jogo super grande, super fantástico, não é, gente, eu sei que o Born Race é um jogo super simples, sempre tem essa consciência que ele é um jogo bem nota 7, tá? Agora, a questão é, eu terminei, tá lá entregue, então daí foi meio sim um sentido de provação, tá? Vocês estão duvidando de mim, é que eu não sou capaz de fazer um jogo também, terminá-lo, então, até acho que eu vou precisar depender dos outros, né? Então pera lá, né? Eu vou fazer a programação dele, então, mesmo que seja de programação visual, mas eu vou fazer. E eu fiz, tá ali entregue. E por último, gente, o último tópico de por que também o Born Race foi lançado foi também para entender o mercado, né? E a Steam. E cara, tu só vai entender mercado e a Steam, receber feedback de público, obviamente também, né? Claro que a gente publica também com esse interesse, mas a gente só vai entender mercado e publicar na Steam e entender a Steam como funciona de verdade se você botar um jogo na Steam. Senão você não vai entender, gente, porque tem questões assim que só aprende realmente lá na prática, botando o jogo, preenchendo aquela burocracia toda de imposto e não sei o que, aí botando lá o jogo, daí, vou mandar pros curadores. Como é que eu faço isso? Será que dá resultado publicar pros curadores? Como é que são os reviews? Como é que eu consigo engajamento naqueles primeiros 30 dias? Então, essas coisas, assim. Eu, por exemplo, comi muita bola nisso, tá? Botei tags erradas no Born Race, porque desde o início eu devia ter botado tag de educação no Born Race, pra GD com apelo educativo. Tanto é que no Big Festival, quando teve agora, ele foi tagueado como jogo educativo, né? O Born Race, né? Que é o posicionamento atual do Born. Ele não é um jogo... como eu falei pra vocês, não é aquele tratado certinho de medicina que tá tudo, né? Fiel ao que é na realidade, mas ele trata de questões educativas ali, né? E ele foi tagueado dessa forma. E, cara, as vendas foram muito significativas, tá? Muito, assim. Eu não tinha visto... Eu vendi, assim, umas 50 e poucas cópias num dia, quando teve aquela visibilidade do Big Festival, do Born Race. E eu fiquei, caramba! Mas por quê também? Claro que o Big dá visibilidade, mas com certeza pelo tagueamento correto do jogo também. Porque, óbvio, Born Race coloca aqui os jogos de entretenimento. Não tem cabimento mesmo, gente. Não tem nem chance, né? Não tem nem chance, nem possibilidade. Mas isso eu fui aprender como, gente? Publicando o jogo. Por isso que eu falo, gente. Lança seu jogo agora. Olha outras coisas que eu listei aqui que eu aprendi também, gente. Também publicando o jogo, o Born Race, né? Fazer uma build para Steam. Como é que tu publica uma build na Steam? Então eu aprendi isso, né? Construir uma página da Steam, né? Os prazos, gente. Porque assim, eu comi mosca muito nos prazos, cara. Que, por exemplo, para lançar o jogo, eu preciso ter... Tem que esperar um prazo ali de 2 semanas. É 2 semanas, cara, já tô me perdendo. Mas sabe, tem um prazo de 2 semanas pra te poder depois publicar o jogo. Porque eles vão aprovar a tua página. Vai ficar um tempo, 2 semanas ainda ali a página publicada. Pra depois você poder publicar o jogo pra galera, lançar mesmo, pra venda. Você tem que definir um prazo de lançamento. E não pode ficar prorrogando muito esse prazo, senão a Steam te penaliza. Entendeu? Isso eu fui aprendendo com a prática. Também o fato de você... Lista de desejos, essa coisa de... tem que engajar com lista de desejos. Uma coisa que eu fui aprendendo, a importância disso. Outra coisa que eu aprendi muito, gente, a versão demo, cara. Pro Born, cara, fez muita diferença uma versão demo, sabe? Só que eu devia ter feito isso antes do lançamento e não depois, como eu fiz bem depois. Mas agora eu já tô ligado. Aprendi que, cara, deu uma relevância muito grande de gente jogando a versão demo e depois indo comprar. Então, né, se eu tivesse feito isso na visibilidade antes... teria sido muito mais interessante do que depois de ter passado toda a visibilidade que a gente ganha no início, né? A questão dos reviews também, né? Que é importante também, né? Você buscar os reviews, né, gente? Não review positivo, review. Só dá o review que ela quer, né? Porque ela não vai também fazer a avaliação enviesada, faz a avaliação que toca o coração dela, vamos dizer assim, né? Do que ela achou, né? Mas eu fui muito feliz, gente, que os reviews que eu recebi foram sempre reviews, assim, que tem críticas ao jogo, mas sempre olhando também o lado positivo do jogo também. Então... fui muito feliz, né? Foi muito assertivo alguns envios que eu fiz de solicitação de divulgação também, né?
Foi muito legal isso. Eu aprendi a fazer a divulgação, que lugares certos. Aprendi sobre que o tema meu que eu escolhi foi meio complicado, que não é uma classificação livre. Então eu enfrentei dilemas nesse sentido. Né? Os acessos que traziam para a página e que resultados, o que dava mais resultado na divulgação também. Eu aprendi isso muito. Que é aquela ideia de funil de vendas, né? Que eu atraio de onde vem e vai afundando, né? Até o cara chegar no carrinho de compra, né? Demora. É isso aqui que chega só, né? Então a gente aprende muito isso. A questão também do tagueamento, das tags que a gente usa, cara, isso aí é muito importante, gente. E a gente, às vezes, eu meio que eu não levei tão a sério isso, vamos dizer assim, sabe? É importante o tagueamento, gente, é muito importante, sabe? Outra coisa, atualizações, já ter mais pensadas no que tu vai levar para atualização. Isso aí é bem importante, porque gera novidade. Tu pode botar o teu jogo para uma visibilidade de atualização na Steam, daí tu joga o jogo para visibilidade de novo, entendeu? Isso é muito importante, para fazer novas vendas, né? Fazer até remarketing, inclusive, com aqueles que não compraram e agora voltam a rever o jogo e querer comprar, né? Posicionar o produto também da melhor forma, né? Como eu falei pra vocês, meu jogo era para ter posicionado como um jogo educativo, mas eu posicionei da forma errada. Então essas coisas a gente aprende muito também sobre posicionamento de produto, né? Então, quer dizer, olha quanta coisa eu listei pra ti que eu aprendi, gente, só publicando o jogo, entendeu? E você às vezes tá aí, não vou publicar porque eu tenho medo, porque eu vou receber críticas. Vai, cara, claro que vai. Cara, olha as críticas que eu recebi do Born Race, cara. Tem gente, assim, detonando, malhando um pau no jogo, assim, entendeu? Terríveis até. Algumas são justas pra caramba, tanto que eu fiz atualizações depois, e outras até que diria injustas até, sabe? Que não analisa contexto, outras questões, mas tudo bem, eu entendo que a pessoa às vezes tem um perfil de jogador, às vezes tem outras vivências, e faz parte do jogo, a gente tá aí na chuva pra se molhar, não é verdade? Então, tem muito disso também. Mas é isso. E até essa coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês, olha, eu vou dizer pra vocês, eu tive mais análises assim, injustas de brasileiros mais do que de estrangeiros. Olha, os estrangeiros foram muito mais receptivos com o jogo, fizeram críticas sim também duras em alguns pontos, sim, tá, gente, não vou dizer pra vocês. Mas, cara, eu senti assim uma compreensão melhor que é um jogo indie, é um jogo de baixo orçamento. Eu entendi mais uma empatia, sabe, do pessoal que é lá de fora do que do pessoal daqui, sabe? Até de gameplay, inclusive. Cara, meu Deus, teve duas pessoas aqui que jogaram aqui no Brasil mesmo que, cara, amavam, desde o início, sim, amavam a vontade que eles estavam de jogar o meu jogo. Foi impressionante. Teve um ainda que entrou no meu site para ficar olhando meu currículo e julgar se meu currículo era verídico ou não era, se era verdadeiro. Ou seja, tá dizendo que eu tava mentindo no meu currículo ainda. O cara teve a capacidade de fazer isso ainda, cara. Então é impressionante, cara. Como aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal tem essa síndrome do vira-lata quando se trata de jogo brasileiro. E longe de mim dizer que meu jogo é um super jogo, não é. Né? O meu jogo não é um Blazing Chrome, por exemplo, que é um baita jogo que eu acho da Joy Mesh, assim, eu acho fantástico o jogo deles. O jogo tem anos de trabalho e um trabalho primoroso, né? E tem alto investimento ali também, né? Então, longe de mim, gente, tá bem longe de ser isso. Mas, cara, é triste ver, assim, como que o brasileiro ainda tem esse pensamento de só descer o pau quando é jogo brasileiro, assim. Não importa o que seja. Porque eu já vi esses jogos mesmo também, que eu falei que são muito bons, serem malhado pau também, cara. E eu fico, assim, de cara com isso. Que os gringos... Claro que tem gringo que faz, mas, cara, na minha experiência, tá? Eu senti muito mais receptividade do pessoal de fora do que aqui. Infelizmente, tá? Posso falar isso pra vocês. E aí tem que botar a prova, tem que lançar. É assim que tu vai aprender, é assim que tu vai ficando casca grossa com esse tipo de coisa e que tu vai aprender um monte de coisa. E aí no próximo lançamento tu vai aprender a fazer isso. E assim, gente, também, ó. Tem jogo às vezes que o primeiro dá certo pra caramba, ou o primeiro não dá certo, é mais comum o primeiro não dar certo, né? Às vezes o segundo dá certo, não dá. E faz parte do jogo, gente, porque também tem um fatorzinho também, sorte, loteria, tá no momento certo. Às vezes tu publicou aí o teu gênero de jogo, às vezes tá muito pulverizado com muitos lançamentos, né? Então é toda uma questão de entender momento de mercado também, que é importante também, e que tu só vai entender lançando o jogo no mercado. Se tu não lançar, tu nunca vai aprender nada e nunca vai ter essas experiências que eu tive aqui fazendo lançamentos do meu jogo. Cara, de mandar release, daí tu saber o que funciona mais no release, quando tu manda, que é o release é tipo uma prévia, né? Tu manda divulgando teu jogo pra um site, pra alguém. Tu cria rede de contatos onde tu já sabe que vão publicar o teu jogo. O que eles criticaram? Daí tu já, opa, na próxima eu já vou melhorar isso aqui para quando mandar lá, eles já vão fazer uma avaliação positiva, porque daí eu já evito aquele problema que eles identificaram, né? Então, sabe, são coisas assim que tu vai aprendendo e que no próximo lançamento tu já tem isso, claro, se tu registrar, né? Se tu guardar, se tu não registrar, daí tu vai perder tudo, né? Não vai ter como fazer. Mas, sabe, isso é importante. Eu vejo que às vezes o pessoal não faz
negligencia, e aí depois, no próximo lançamento, não sabe o que faz, né? Basicamente. Então, pessoal, lancem os seus jogos agora, não fique enrolando, lança, nem que seja sem ser finalidade comercial, não tem problema, mas lança, porque eu acho que esse crivo da galera é importante, e a gente pode extrair muitas coisas dali, e sempre tem uma visão assim, de que você vai aprender algumas coisas, outras você vai relevar, outras ok, isso aqui não é uma coisa que todo jogador tá falando, então acho que só é específico dessa pessoa, desse perfil de jogador, que talvez não é o perfil de jogador do seu jogo também, né? Você faz sempre um senso crítico, obviamente, e traz a melhoria. Que é bem legal pra gente trocar uma ideia também, né? O que você aprendeu lançando um jogo, gente? Comenta aqui nos comentários que é legal pra gente saber e trocar experiências. Eu acho que é muito válido isso aí. E se você gostou do vídeo, ó, dá aquele joinha, curte, se inscreve no canal, compartilha e vamos conversando aí sobre game design, que é bem legal e sempre espero estar agregando pra vocês também nessa experiência, tá bom? Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!